De todos os vídeos documentais, esse para mim provavelmente vai ser o mais difícil. Tanto que eu já tentei gravar, acho que essa é a quarta vez. Então, para você que vê sempre o vídeo perfeitinho, tem todo esse processo aí. Porque eu basicamente não tenho um roteiro tão definido, tão desenhado. A única coisa que eu fiz foi pegar papel e caneta e rascunhar alguns dos pensamentos que eu tive para deixar o mais claro possível ou a ideia que eu tenho aqui para trazer. E o segundo motivo pelo qual é desafiador é porque eu vou falar e eu vou tentar trazer aqui um tema que eu sou interessado e que me atrai muito, que é o estudo da Bíblia. Eu não sou um teólogo e para explicar muitas das vezes para mim é um pouco difícil, ainda mais em câmera, mas em conversas privadas eu sempre consigo passar, pelo menos acredito eu, passar da forma mais clara possível. E eu quero trazer essa forma clara nesse formato que eu geralmente faço, que é documentar um pensamento e uma ideia. E a primeira coisa que eu te peço é não fique preso ao filtro do julgamento. Então, por mais que você não siga uma vertente religiosa, né? E quando eu falo uma vertente religiosa, mais especificadamente uma vertente cristã, ou você está perdido, eu peço só que você se prenda à mensagem em si, não se prenda ao filtro do pré-julgamento. Eu acredito que talvez vai ser mais difícil se você não siga uma vertente religiosa cristã, porque praticamente eu vou seguir um pouco mais dessa vertente. Então talvez não faça sentido, enfim, só dê uma chance para a mensagem e extraia o melhor que você achar válido. O livro que eu escolhi foi o livro de Mateus, capítulo 8, que é do versículo 23 ao 27, que fala basicamente isso aqui. Para você que tem a tradução da NVI ou outra tradução, provavelmente vai estar Jesus acalma o mar ou Jesus acalma a tempestade, mas praticamente o significado é muito próximo um do outro, então não vai mudar a interpretação. E aqui na minha tá Jesus domina as circunstâncias. E aqui o que que fala? Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele contudo dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Para conseguir fazer o contexto aqui, que você entenda melhor porque, né, até chegar nesse momento, Jesus ele estava numa cidade, então ele estava ali fazendo as curas, fazendo um milagre, e ele começou a ser rodeado por pessoas que também queriam ser maravilhadas pelo que ele estava fazendo. Então Jesus ele ordena, né, que os apóstolos sigam ele na travessia do mar, então entre uma cidade e a outra. E para você que está assistindo, que tem mais profundidade no conhecimento, deixa um comentário para realmente confirmar se é esse o contexto. Então pode comentar aqui abaixo. Então, nessa travessia é onde acontece essa história. Então, nessa travessia de uma cidade para outra, o outro lado do mar, é onde acontece esse fato aqui. Então, essa é resumidamente a história, né, para que você fique contextualizado do que eu estou trazendo aqui. A primeira coisa que a gente pode observar dessa história, e logo de cara é muito claro isso aqui, é sobre a forma que Jesus lidou com o caos que estava implantado internamente no barco. Então, todos estavam ali de forma muito amedrontadas com a situação externa que estava acontecendo, do mar violento, da tempestade acontecendo. E a primeira coisa que Jesus faz é repreender a todos, trazendo a calmaria interna daquele local. Então, os ânimos, ele mudou o ânimo interno para depois ele realmente acalmar o que estava externo, que é o segundo ponto que a gente pode observar. Então, ele primeiro trouxe a calmaria interna para depois trazer a calmaria externa. O outro ponto que a gente pode observar aqui é justamente o porquê que Jesus repreendeu a todos, e a gente consegue até trazer isso para a nossa vida. Jesus repreendeu a todos porque da onde eles saíram, todos presenciaram Jesus fazendo milagres, todos presenciaram o que Jesus havia feito até aquele momento. Então, todos os milagres, todos que estavam ali,
já sabiam o que aconteceu, já presenciaram, né? Todos ali viram com os próprios olhos. E por isso que Jesus questiona homens de pouca fé. Porque imagina você ver Jesus fazendo todos os milagres e ainda assim duvidar do poder que Deus tem sobre a nossa vida. E isso é basicamente o que a gente faz o tempo todo, né? Então o barco pode representar a nossa vida e as circunstâncias externas podem ser representadas pela tempestade, pelo mar, e a gente sempre faz isso. A gente vê os milagres acontecendo, a gente vê as coisas acontecendo e basicamente a gente não coloca na balança quando realmente está na prova. Então, quando as circunstâncias estão acontecendo, quando as tempestades enfim, todo o caos está acontecendo, a gente não consegue ter fé. E por que que realmente eu trouxe nesse livro, que é bem curto e todas as vezes vem à tona na minha cabeça, vem à tona justamente quando eu estou passando em momentos de alguma crise, momentos que eu preciso realmente colocar a cabeça no lugar. E na minha conversão recente, esse é um processo que para mim eu estou aprendendo muito, que é sobre o processo da fé, como que funciona, trazendo à luz pensamentos da Bíblia para a minha vida. Então é um processo realmente que é bem difícil e não é do dia para a noite, então eu estou ali no processo gradual. E todas as vezes que eu me pego pensando em aflições, que eu me pego em ansiedade, eu sempre lembro dessa pequena passagem da Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente consegue observar é que Jesus ele acalmou. Então, o primeiro ponto que você tem que observar é que Jesus acalmou a tempestade interna, o caos interno, o ânimo interno. Então, quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar mudar o ânimo, para que realmente a gente consiga viver com clareza o que está acontecendo, consiga ter realmente confiança de que você vai achar uma solução para o que está acontecendo. E o segundo ponto é confiar, né, no seu, digamos que no piloto desse barco inteiro, porque todo o caos que estava acontecendo, da tempestade, da ventania, Jesus estava calmo e dormindo. Então, assim, cara, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa confiar em Deus. E isso é um processo muito difícil, porque a gente o tempo todo quer estar no controle das coisas e a gente acaba sempre fazendo cagada, é como diz aquela frase, né? Ainda bem que Deus está no controle, porque se eu tivesse eu já teria feito muita merda. Então, voltando para o tema aqui, é exatamente como a gente trata a nossa vida, né? A gente trata justamente como o barco e os tripulantes. Então, o barco, trazendo aqui numa visão um pouco, não tanto fora da teologia, mas um pouco fora, é que a gente trata a nossa vida exatamente dessa forma. Então, a gente tem o barco, que é a vida, as circunstâncias que podem ser representadas pela tempestade e o mar, e os tripulantes. Os tripulantes somos nós, e temos um tripulante principal, que é Deus ali, representado por Jesus. Então, essa é a dinâmica da nossa vida, como cristãos, como pessoas que seguimos o caminho de Cristo. Temos ali esse desenho, né? Então, todas as vezes que a gente tiver um problema, todas as vezes que a gente tiver ansiedade, angústia, dúvidas, é isso aqui que a gente vai estar lidando. É exatamente esse livro aqui que a gente vai estar vivenciando. Então, a gente sempre vai estar sendo questionado. Quando não tiver dúvida, quando tiver aflições, sempre vai vir esse pensamento. Homens de pouca fé. Porque tudo que você vê Jesus fazendo, tudo aquilo que você já presenciou, que ele fez na sua vida, como que você não pode confiar de que ele sempre vai te suprir, de que ele sempre vai estar ali presente na sua vida, de que ele sempre vai te trazer aquilo que você necessita? Então, até, de certa forma, é uma hipocrisia, porque todas as vezes que a gente faz a oração, né, do Pai Nosso, e a gente coloca na oração do Pai Nosso que ele faça a vontade dele, a gente está sendo muito hipócritas porque o tempo todo a gente está tentando controlar e não deixar ele no controle, que ele faça a vontade dele. Então a gente coloca as nossas vontades acima da dele e sempre a gente vai cair exatamente como os apóstolos se depararam, né? Que eles ficaram tão dominados pelas circunstâncias que eles esqueceram que eles estavam com Jesus e eles acreditaram fielmente de que eles iriam morrer. Então a gente pode até pegar aqui, né? Que eles se convenceram realmente, aqui ó, clamando. Então,
seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Então, realmente, eles acreditavam que eles iriam morrer. Eles realmente acreditavam de que ali era o último momento. E é exatamente isso que as circunstâncias fazem. Elas nos fazem acreditar que a gente vai viver aquilo para o resto da vida, que a gente vai provavelmente entrar em um estado de parafuso, se assim que eu posso chamar, onde você vai sempre decair, onde você sempre vai se encontrar em um estado de seja viver na miséria, seja viver, enfim, não sei o que necessariamente você está passando. Então, a mensagem principal que eu quero que você se prenda é: Jesus domina as circunstâncias. Para mim, é até trava-língua falar isso aqui, né? Mas a mensagem que eu quero que você se prenda é: Jesus controla as circunstâncias. Então, Jesus aqui, ele é representado como a figura de Deus em forma de homem. Então, Deus está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Então, não adianta você tentar controlar, porque não vai dar certo. Não adianta você tentar colocar suas vontades, porque não vai dar certo. Não adianta você tentar fazer do seu jeito, porque não vai dar certo. Então, se prenda somente a esse ponto. Jesus controla as circunstâncias. Então, de todas as coisas que você está passando, realmente você pode sim fazer algumas delas que estão no seu controle, mas a maior parte não está sob seu controle. Caramba, me engasguei agora. Eu nem sei onde eu parei agora. Caramba. Então é isso. Eu acho que eu vou tentar gravar de novo, mas eu acho que a mensagem é essa. E eu acho que é isso. Deixa eu assistir pra ver como é que ficou isso daqui. Engasguei.